Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam presentes na vida de cada um nessa noite. Amém? Hoje uma noite um pouquinho mais, para mim pelo menos, né? Eu sou forçado a me vestir mais bonito, né? Não gosto muito de usar paletó não, mas quando está frio, aí a gente aproveita a oportunidade, né? Mas aí a gente tem uma desvantagem, aqui dentro do templo pelo menos. Vocês perceberam que os ventiladores estão desligados. Para mim isso é ótimo. Mas se vocês acompanharem, né, em reverência, o silêncio dos ventiladores, e qualquer barulho também ele sobressai, né, por causa dos ventiladores, que estamos sem esses ruídos, né? Então aí, qualquer barulho vai evidenciar. Então peço a colaboração dos irmãos quanto a isso, ok? Quero pedir a você que abra a sua Bíblia, ou você acompanha aí no seu celular, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, apenas o verso 9. 2 Coríntios 12, 9. Diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Vamos orar. Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua voz, para entender o Teu recado às nossas vidas, Senhor, para sairmos aqui transformados pela Tua palavra, renovados pela Tua graça. E é no nome de Jesus, ó Pai, que eu oro neste momento. Usa-me, Senhor, apenas como instrumento nas Tuas mãos. Tem misericórdia, Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes a gente acaba, até como um jargão, embora seja um dos pilares da reforma protestante, a gente acaba falando como um jargão, só a graça. E vira meio que um jargão gospel, né? Não é verdade? A gente vive alguma situação difícil na vida e a gente olha, respira fundo e a gente fala, olha, só a graça. O apóstolo Paulo, ele, nesse capítulo 12 e até antes, a partir do verso 16 lá do capítulo 11, Paulo começa a relatar, repetir, detalhar sobre os sofrimentos que ele já tinha passado por causa da proclamação do Evangelho. Um homem que vivenciava o reino de Deus. E hoje pela manhã a gente falou sobre perdas que a gente acaba acontecendo nas nossas vidas. E às vezes a gente vive situações da qual muitas vezes são bem menores do que o apóstolo Paulo passou. Para não dizer a maioria das vezes. Porque Paulo sofreu bastante. E se você quiser ver um pouco do sofrimento dele, você pode ler aí a partir do verso 24 do capítulo 11. Eu não vou ler. Depois você grifa aí. E você pode entender um pouco do sofrimento que o apóstolo Paulo passou por causa do Evangelho. Muitas vezes a gente passa sofrimentos, a gente passa situações, a gente passa algumas condições nas nossas vidas bem menores e como forma de um jargão gospel, a gente fala, só a graça. Esse versículo chave aqui, que a gente leu, em outras traduções, por exemplo, na Bíblia da Linguagem de hoje, fala, a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto mais alegre ainda por estar orgulhoso pelas minhas fraquezas, para assim ter a proteção do Senhor. A Nova Versão Internacional, que eu gosto, fala, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Mas olha só o que está lá na Nova Tradução na linguagem de hoje. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz, e olha a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui nessa linguagem. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. A palavra de Deus é muito interessante, e a gente cantou, inclusive, sobre graça. Nós entoamos um cântico que fala do amor de Cristo para com as nossas vidas. E talvez de uma forma como o jargão gospel, a gente canta automaticamente, até reconhecendo o amor grandioso desse Deus que a gente professa. Mas a gente cantou que se a graça é um oceano, a gente vai se afogar, de tão grande que é a graça de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que a graça de Deus tem sido na tua vida, meu irmão? O que a graça de Deus tem sido na tua vida, meu amigo, aqui esta noite? A graça de Deus, essa graça que a gente cantou, essa graça que a gente fala como um jargão gospel, essa graça que a gente lê e que se manifestou aqui na vida do apóstolo Paulo, ela tem sido suficiente na tua vida? A graça de Deus realça o poder dele nas fraquezas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. A palavra de Deus é muito interessante porque tem situações que parecem contraditórias, né? Por exemplo, também na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 1, 27 e 28, ele coloca: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas, e as que não são, para aniquilar as que são. É muito interessante a gente parar para pensar e a gente meditar sobre a graça de Deus que nos é suficiente. Essa graça que eu espero que talvez você saia daqui, quando você falar, você fale verdadeiramente e confiadamente: a minha graça me basta. Deus falando a ti: a minha graça te basta. Na tua vida é a graça, é a minha graça, a graça de Deus que vai ser suficiente para você. Quando nós pegamos a palavra de Deus e a gente entende a história de várias pessoas que foram usadas por Deus em meio à fraqueza delas, em meio à limitação delas, em meio à dificuldade de cada uma delas, pessoas comuns como eu e você. E às vezes a gente não entende situações que a gente vive e a gente acaba argumentando: Senhor, por que eu estou passando isso? Só a graça mesmo. Mas essa graça que vem de Deus. Essa graça que vem da própria pessoa que a gente está conversando com o próprio Deus. A pessoa de Deus. E a gente encara como um jargão gospel. E pessoas comuns foram usadas porque elas reconheceram a sua fraqueza e elas se permitiram ser usadas por Deus. Por exemplo, Moisés, ele não sabia falar, mas nas mãos de Deus, a palavra fala que ele tinha dificuldade de falar. Provavelmente os estudiosos falam que ele era gago. Vocês já viram gago falando? Então, pensem numa dificuldade. Moisés era um homem talvez mais limitado do que eu e você juntos. Eu nunca imaginei que eu ia ter coragem, né, para falar num público assim. Vocês sabem da minha história, eu sempre fugi. Falei: Senhor, esse negócio de eu subir, olha, dá um nervosismo, tanta gente olhando para mim ao mesmo tempo, né? Quando a Milady fala assim: eu não falo que eu tenho vergonha. Eu falo: um dia você vai pregar aqui. Você é esposa de pastor. Falo: passa de mim este cálice, né? Ela fala: passa de mim este cálice.
Eu falo assim, mas você acha que eu não fico nervoso quando eu prego aqui? As pessoas acham que pastor, né? É ungido por Deus, é especial, não passa nervosismo. A gente vive uma guerra espiritual muitas vezes. Tem dia que é mais tranquilo e tem dia que é mais difícil. Marcos Caraça sabe disso, Pastor Jesus sabe disso, Ivanildo sabe disso. Os irmãos que pregam aqui na frente sabem disso. É difícil, às vezes, até a gente dirigir um culto. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, como Moisés, que tinha dificuldade de falar, ele foi o homem usado por Deus para libertar o povo de Israel lá do cativeiro egípcio. E se tornou poderoso em palavras e ações. Gideão, outro homem comum, que considerava a sua família pequena, a sua tribo menor. Eu sou o menor de todas as tribos, pobre da minha tribo. E com apenas 300 homens, Gideão venceu o poderoso exército dos midianitas. Davi, que não sou eu, Davi, com apenas uma funda e 5 seixos, 5 pedrinhas, derrotou o invencível Golias, o temível. Aquele que ele se colocou na sua fraqueza diante de Deus, enquanto todo mundo estava fugindo, ele falou, eu vou a ti, eu te enfrento, em nome do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Eu vou enfrentar você, não é com a minha coragem, é com a minha fraqueza. Porque a minha fraqueza ela está sendo aperfeiçoada no poder de Deus. Pessoas comuns como Maria, uma camponesa simples que tornou-se a mãe do Salvador porque aceitou a vontade de Deus na vida dela. E Paulo, do qual nós estamos hoje estudando aqui esse sermão, pela vida, pelo exemplo, pelo legado, pela disposição de um homem com as suas fraquezas, que se colocou diante de Deus e se tornou um grande pregador do Evangelho. A minha graça é suficiente. Quanto mais a pessoa reconhece a sua fraqueza, quanto mais a pessoa busca força na graça, mais o poder de Deus se destaca. Você lembra, talvez, lá em matemática? Eu nunca fui muito fã de matemática, mas tem uma coisa que se chama inversamente proporcional. Vocês lembram disso? Não é de comer, não. Inversamente proporcional significa que quanto mais isso aumenta, mais o outro lado diminui. A graça de Deus funciona nas nossas vidas de uma forma inversamente proporcional. Quanto mais fraco eu me coloco diante de Deus, mais o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Olha que coisa maravilhosa, gente. A graça de Deus nos é suficiente. E aí eu te pergunto, meu irmão, o poder de Deus, ele tem se destacado na tua vida através das tuas fraquezas? Tem transformado as tuas fraquezas em forças? Quando você se coloca diante de Deus, fala, Senhor, não aguento mais essa situação. Quando você verbaliza como um jargão gospel, só a graça. Você entende que essa graça ela é suficiente para que o poder de Deus aperfeiçoe as tuas fraquezas? A graça possibilita força a cada um de nós, apesar das nossas fraquezas. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas. Portanto, eu me sinto ainda mais alegre por estar orgulhoso pelas minhas fraquezas. Ou, na nova tradução na linguagem de hoje, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. O apóstolo Paulo ele queria dizer assim, como os jovens falam, né? Está se achando porque está fraco. Olha que coisa que parece, né? A palavra nos desafia a isso constantemente. Parece contraditória a palavra de Deus. Mas quanto mais a gente reconhece a nossa fraqueza, mais a graça de Deus pode trabalhar nas nossas vidas. A graça possibilita força para cada um de nós, apesar de reconhecermos as nossas fraquezas. Lá em Isaías 40, verso 39, a partir fala, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Eterno recebem sempre novas forças.
voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Olha que palavra vitoriosa para cada um de nós. Pela mensagem do profeta, a vitória não é assegurada àquelas pessoas que têm mais possibilidades, têm mais recursos. Mas a vitória, ela é assegurada às pessoas que aprendem a depender do poder de Deus. Hoje pela manhã nós trabalhamos e a gente viu juntos, né? A reflexão da manhã hoje foi lá em Gênesis, capítulo 3, e a gente viu um pouco sobre algumas perdas que o homem e a mulher enfrentaram ali no paraíso. E a gente viu quantas perdas muitas vezes eu e você nós enfrentamos nas nossas vidas. Quantas situações difíceis eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. Quantas situações que a gente não entende, que a gente fica tentando entender. Eu estou lendo um livro, na realidade, eu estou meio relapso, porque eu estou lendo uns 4 ou 5 livros juntos e falta terminar os 4 ou 5. E lá num dos livros, o livro do Philip Yancey, que se chama O Deus Invisível, tem uma parte que ele fala. Ele está falando sobre o senso de humor de Deus, nessa parte. Ele fala que para nos redimir da nossa condição de fraqueza e desamor, o Deus que sofre conosco, Ele enviou o seu Filho amado para sofrer como nós, e com isso nos redimir do mal e do sofrimento. Mas Deus, esse Deus gracioso, em vez de explicar o nosso sofrimento, Deus participa do sofrimento conosco. Porque Deus ensaiou com o seu Filho o triunfo final para o seu estilo irônico. Olha que coisa linda, gente. O autor aqui está falando sobre o estilo irônico de Deus. Talvez você esteja pensando aí em alguma situação que você enfrentou na sua vida. Alguma situação que não deu certo, alguma situação que você até murmurou, que você tentou entender, que você pediu explicações a Deus. E talvez quando passou o decorrer de algum tempo, né? Seja pouco tempo, seja um tempo maior ou anos, a gente se coloca diante de Deus e a gente entende o estilo irônico de Deus. Ah, Deus, agora caiu a minha ficha. Agora entrou o Wi-Fi, né? Tem que usar uma linguagem mais moderna. Agora o Wi-Fi foi reconhecido. Agora entendi. O que é que Deus quer? O que é que tu queres de mim agora? Com que coisa simples. E quantas vezes eu argumentei, quantas vezes eu discuti, quantas vezes eu fiquei chateado, quantas vezes eu te critiquei, Deus, porque tu não abriste essa porta, porque tu não permitiste aquela situação lá no passado, e hoje eu entendo que fazia parte do estilo irônico de Deus. Deus estava rindo da gente, enquanto a gente estava se lamentando. A graça de Deus nos é suficiente. Nós estamos colocando, meus irmãos, as nossas fraquezas diante do Senhor, para que a sua graça se transforme em força nas nossas vidas. A graça nos é suficiente. Essa graça, ela é assegurada a vitória pela dependência do poder do Senhor, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, ou para assim ter a proteção do Senhor. Embora o mundo tente pregar algo diferente, embora o mundo tente colocar nas nossas mentes algo diferente, não é a pessoa mais próspera financeiramente, não é a pessoa que tem a melhor saúde, não é a pessoa que tem mais relacionamentos, que tem mais conhecimentos, que tem uma melhor aparência, que tem mais amizades, tem condições mais favoráveis, não é a pessoa mais feliz, não é a pessoa mais bem-sucedida, não é a pessoa vitoriosa, mas aquela que conhece as suas fraquezas e vive na dependência da graça de Deus, buscando o poder dele constantemente. Essa sim é uma pessoa que é vitoriosa. Uma pessoa que reconhece as suas limitações e ela, quanto mais se coloca diante de Deus,
reconhecendo as suas fraquezas, mais Deus vai abençoar a vida dela. Inversamente proporcional. Quanto mais fraco eu estou, mais forte o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas vidas. Olha que palavra maravilhosa para cada um de nós. Será que eu e você temos nos colocado diante de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas doenças, reconhecendo as nossas dificuldades? Também não é a pessoa que mais confia em si, em suas próprias forças, que vai conseguir vencer. Mas é a pessoa que depende do poder do Senhor. Às vezes as pessoas saem da crise porque querem resolver os problemas. E elas não conseguem sair dessa crise porque elas querem resolver por suas próprias forças, por suas próprias condições. Eu consigo, eu consigo me automotivar, né? Ligo a automotivação no instantâneo e vai. Não precisa de ninguém, de palavra, de incentivo, de relacionamento. A pessoa está sempre para cima, né? E quantas pessoas dessas, às vezes a gente ouve uma notícia e fala, fulano se suicidou. Meu Deus, uma pessoa tão alegre, tão para cima. Porque essa pessoa talvez ela estava buscando forças em si mesma. Talvez essa pessoa, por uma automotivação, ela estava tentando encontrar uma solução nela mesma. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Embora os psicólogos, os médicos adeptos de um programa chamado neurolinguístico, eles incentivam, falam, você consegue, você pode, acredita. Tem um lado bom. Mas a gente, como cristão, a gente precisa reconhecer a cada dia as nossas fraquezas diante de Deus, para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas vidas. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina que o caminho é nós reconhecermos que nós podemos tudo, mas não em nós mesmos. Podemos tudo naquele que me fortalece. Nós podemos tudo. Uma tradução fala, eu posso enfrentar qualquer situação naquele que me fortalece. Essa é a graça de Deus que cuida, que nos motiva, que nos impulsiona a cada dia. Deus usou a cruz para trazer glória para a humanidade. Ali na cruz, Deus permitiu que o seu Filho morresse no nosso lugar. O que era humilhação transformou-se em exaltação, o que parecia derrota foi vitória sobre o nosso pecado. E sobre a morte de Jesus, Ele nos assegurou vida. Cristo morreu para salvar aqueles que reconhecem a sua indignidade. Porque a palavra fala que Ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. É preciso, meus irmãos, a cada dia reconhecer as nossas fraquezas e deixar que a graça de Deus haja nas nossas vidas. A tua graça nos é suficiente, a tua graça me basta. Foi o que fez, por exemplo, o filho pródigo. Autodependente. Se achava. Autossuficiente. Ele se achava. A ponto de peitar o pai numa cultura da época do qual demonstrava o desejo de morte do seu pai ao pedir a herança. Para a cultura da época, o filho chegava para o pai e falava, pai, eu quero a parte que me cabe, eu quero a minha herança agora. Exigente ainda, né? Peitudo, né? Parecendo a criança de 3 anos, né? Eu sei o que é isso. Eu quero agora. Não é assim não, fica na sua. Mas o pai, em amor, mesmo contra tudo, contra todos, contra a cultura, o pai falou, tá bom, vou te dar, está aqui a sua herança. E esse filho peitudo, né, se achava em si mesmo, ele foi, enfrentou tudo que ele passou. Isso está lá em Lucas, você conhece a história. Mas um dia ele reconheceu a vida que ele estava passando.
Ele reconheceu que era preciso deixar a fraqueza dele sobressair para que a graça de Deus atuasse na vida dele. Talvez você aqui nessa noite, meu irmão, você esteja enfrentando alguma situação do qual ainda muitas vezes sobressai o nosso orgulho. Talvez você conheça pessoas que ainda em situações difíceis sobressai o orgulho. Lá em Provérbios fala que o orgulho, ele precede a queda. Quanto mais a gente se achar autossuficiente, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu sou determinado. E como eu brinquei, até um certo ponto, tem lá a sua razão. Mas nós como cristãos, a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas para poder deixar a graça, a maravilhosa graça de Jesus atuar nas nossas vidas. Você está disposto a continuar assim, a servir a Deus assim, a agir dessa forma? Reconhecer que a graça é suficiente? Somente a maravilhosa graça de Jesus pode nos dar a certeza, a firmeza, realçando o poder de Deus nas nossas fraquezas, dando-nos forças apesar das nossas fraquezas e assegurando-nos vitória pela dependência do poder do Senhor. Situações que a gente passa muitas vezes que a gente não entende, que a gente se pergunta, a gente conversa com Deus, Até outro dia, uma situação que eu passei, as pessoas próximas de mim, eu falei assim, eu tenho que ir para casa que eu preciso brigar com Deus. Eu desabafei, eu preciso brigar com Deus. Eu falo, Senhor, por quê? Não vou falar o que foi, senão não vai. Por quê, Senhor? Por que Tu permitiste? E quantas vezes a gente se coloca diante de Deus porque o mal que a gente está enfrentando hoje, na nossa limitação, a gente não consegue entender. E lá eu quero fechar com os irmãos, lendo mais uma parte desse capítulo do livro do Philip Yancey, o Deus Invisível. Falando sobre o humor de Deus, a ironia de Deus. E ele coloca, diante da tragédia, presta atenção, diante da tragédia, eu posso reagir acusando a Deus, me voltando contra Ele. Aquilo que eu estou enfrentando hoje, eu posso reagir dessa forma. Senhor, eu não estou entendendo, estou me revoltando, eu estou chateado, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Ti. Ou eu posso me voltar para Ele, confiando que esse mesmo Deus transformará o mal em bem. Uma opção, a primeira, enfoca o passado e impede o futuro. A outra opção, a opção de escolher por Deus, descortina o futuro, permitindo que o artista, o próprio Deus, use qualquer coisa que aconteça como matéria-prima para uma nova história. A opção é sua. Aquilo que você está enfrentando hoje, meu irmão, a situação que você está passando hoje, você pode escolher se revoltar com Deus, bloquear o teu futuro, viver somente olhando para o passado, se lamentando, se entristecendo, se revoltando com Deus. Ou a situação que você está enfrentando hoje, você pode se colocar diante de Deus, entendendo que Ele está participando com você no sofrimento, e entendendo que através do estilo irônico de Deus, Ele tem uma nova história para você. Porque a graça de Deus é suficiente para a tua vida. Que Deus te abençoe.